Como vimos no capítulo passado, Yuta parece ter perdido sua técnica de copiar mais a Rika para possuir o corpo de Satoru Gojo, o que fez com que o personagem pudesse talvez perder também um acerto garantido seletivo que havia adquirido na batalha contra o Sukuna juntamente com Itadori. Mas será que isso garante que nos próximos capítulos Itadori ficará de fora do combate entre Yuta e Sukuna? Ou ainda existe algo que Yuji pode fazer para voltar para a luta? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui discutir a possibilidade de Yuji Itadori quebrar a expansão de domínio, tanto do Yuta quanto do Sukuna. Será que dá pra quebrar a expansão do Sukuna? É o que a gente vai debater. Isso aqui não é um vídeo, eu vou aprofundar mais sobre isso, mas isso aqui não é um vídeo bem de análise nem de teoria, mas sim de apresentar alguns fatos pra gente discutir. E a gente vai falar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E clica aí em se inscrever, porque eu sei que tem muita gente que acompanha o canal do Geek Brasil e não se inscreve. Então, se você se inscrever, já vai nos ajudar pra caramba aqui com a nossa entrega. Vamos lá, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, eu só queria deixar claro que esse vídeo não se trata de nenhuma teoria ou análise. Como vocês viram já, eu já trouxe alguns detalhes, algumas infos do que eu vou dizer aqui nesse vídeo na análise do capítulo prévio de Jujutsu Kaisen, do capítulo 262. Então, esse vídeo é apenas para levantar ideias sobre se a expansão do Sukuna pode ser danificada pelo lado de fora, da mesma forma como a expansão do Yuta também pode. Mas eu peço que vocês vejam todas as informações que eu vou trazer nesse vídeo antes de comentar. Pode comentar aí o seu primeiro, segundo, terceiro, esses clássicos assim que eu nunca me canso. Mas se for para questionar, tentar refutar o que eu vou tentar dizer aqui, que eu vou tentar trazer como tema, assista todo o vídeo para depois você vir aqui comentando, refutando ou reforçando o que eu vou falar. Esse vídeo eu vou pegar todos os comentários e talvez suas respostas podem virar vídeos aqui também no canal. Então conto com vocês para tentar tanto refutar quanto reforçar aquilo que eu vou dizer para vocês. Então, vamos lá. Como vimos no capítulo 262, Yuji e Todou ficaram de fora da expansão de domínio do Yuta, o que me levantou a questionar sobre o Itadori ficando de fora da barreira pode vir a quebrar a expansão de domínio do Sukuna e do Yuta. Levou eu a questionar a possibilidade do Itadori vir a quebrar a expansão, tanto do Sukuna quanto também do Yuta. A expansão do Sukuna, ao contrário que muita gente acredita e sai falando por aí, ela tem uma barreira sim, mas ela não se fecha, o que lhe possibilita quebrar a barreira dos seus adversários pelo lado de fora, as expansões de domínio dos seus adversários pelo lado de fora através dos seus cortes por causa do grande raio da sua aplicação de mais de 200 metros. Dessa forma, a gente consegue enxergar que a contramedida contra uma expansão de domínio como essa foi criada pelo Satoru Gojo. O que ele faz é diminuir a forma da sua barreira fechada. E com o raio gigantesco ali, da forma como a barreira do Sukuna é proporcionada, acaba mostrando para nós uma forma de criar uma pequena barreira. Essa contramedida contra o domínio sem barreira fechada e com o raio gigantesco foi criado assim pelo Gojo, que é a forma da pequena barreira. Essa pequena barreira pode resistir aos efeitos da técnica amaldiçoada do Santuário Malevolente do lado de fora do domínio até o revestimento da barreira. Isso obriga que o Sukuna venha a diminuir o tamanho do raio da sua expansão, para fazer com que os seus cortes sejam mais precisos na pequena barreira. Com essa diminuição do raio,
ela não pega mais em quem está à sua volta. Ou seja, nem o Yuji e nem o Todou são pegos no raio da expansão. Então, particularmente, o Yuta salvou o Yuta salvou o Itadori e o Todou 2 vezes de morrer. Na primeira, porque se eles fossem pegos na expansão de domínio, provavelmente eles seriam cortados, dizimados ali pelo Sukuna. E também, se o Yuta não forçasse a diminuição do raio da expansão de domínio do Sukuna, os cortes que ficariam pelo lado de fora também pegariam o Itadori e o Todou. Por isso que essa expansão pode ser equiparada ao ponto de colocar ou até mesmo de deixar o Itadori e o Todou lado a lado do momento da coalizão. Mas é claro que se isso traz vantagens para o Yuta, também traz vantagens para o Rei das Maldições. Sem precisar expandir seu domínio igual a Shibuya, isso tira o limite de 99 segundos da expansão que acabou sendo ocasionado por causa das limitações de Ryomen Sukuna. E ela agora pode funcionar por bem mais tempo. Porém, será que se o Itadori quebrar a barreira da expansão do Yuta e do Sukuna, os dois podem ficar com cooldown sem poder utilizar suas técnicas amaldiçoadas? Ou isso vai se tratar apenas do Yuta? Será que quebrar a barreira pode fazer apenas com que o Yuta fique sem utilizar a sua técnica amaldiçoada? Ou o Sukuna também pode ficar sem o seu poder? No mangá de Jujutsu Kaisen, nós temos 2 exemplos de barreiras que foram quebradas. A primeira é na expansão do Mahito, que mataria o Nanami, mas o Itadori consegue quebrar a barreira e assim o Sukuna acaba com a maldição por causa dele ter entrado em seu domínio inato, mesmo com o Yuji obrigando isso a ele. Essa ação do Itadori quebrou o domínio do Mahito, mas o acerto garantido foi por conta do Sukuna, que mandou o Mahito dessa forma para o zaralho. A segunda é na expansão tripla do Yuta, da Uro e também do Ryu, quando o Baratão da Era Moderna invade a expansão de domínio deles. Por se tratar de uma barreira com 3 feiticeiros, a situação é um pouco mais complicada. A formação de 3 domínios simultâneos é ainda mais intricada do que quando envolve apenas 2. Existem diferenças entre as condições internas e externas na construção de cada barreira, e ainda por cima, essa situação contava com um intruso, o Baratão, não planejado. Assim, a barreira se quebrou. Só que quebrar um domínio que não fecha uma barreira é algo ainda mais complexo. Por isso, vamos voltar na batalha da Tsukumo contra o Kenjaku e vamos ir até o capítulo 206. Tengen diz que pode controlar suas barreiras vazias como bem quiser, e um feiticeiro do nível do Kenjaku também pode fazer a mesma coisa. Mas tudo era um plano dela para fazer o Kenjaku se sentir à vontade dentro da barreira, ao ponto de achar que estaria na vantagem para assim expandir o seu domínio. Dessa maneira, o Kenjaku expandiu o seu domínio dentro de uma das barreiras vazias, mas o problema da Tengen é que a expansão do Kenjaku não fechava a barreira, da mesma forma como a expansão do Sukuna também não se fecha. Sua estratégia inicial era quebrar o domínio do Kenjaku forçadamente pela barreira vazia, mas o tiro saiu pela culatra. Então, como a barreira do Kenjaku iria funcionar dentro da barreira vazia do Tengen, ela iria forçar a quebra do domínio do Kenjaku. Assim, a Tengen diz o seguinte: assumindo que a borda da área do acerto garantido é a camada externa, eu irei apagá-la junto com a minha barreira vazia. Ou seja, é possível dissolver a expansão de domínio com uma barreira sem ser fechada, com um fator externo, atacando assim a borda da área do acerto garantido. E essa é uma informação tremendamente interessante para aquilo que nós estamos tentando buscar. Se é possível Yuji Itadori conseguir danificar a expansão de domínio do Sukuna pelo lado de fora da expansão do Yuta. E foi exatamente isso que o Tengen fez. Só foi possível parar a expansão de domínio do Kenjaku porque Tengen desfez sua barreira vazia e assim o domínio do Kenjaku foi desfeito também. Olha só, o Tengen, ele apagou a sua barreira vazia
para que pudesse atingir a borda da área do acerto garantido da expansão de domínio do Kenjaku. Assim, a expansão de domínio do Kenjaku foi desfeita. Será que Yuji pode fazer algo desse nível? Dessa forma, se eu não estiver falando nenhuma maluquice, a barreira do vazio imensurável pode funcionar da mesma forma que a barreira vazia do Tengen. A diferença é que a barreira vazia do Tengen pode assumir qualquer forma, enquanto a barreira do vazio imensurável assume apenas a forma da expansão de domínio do Yuta. Se o Itadori desfizer a barreira do vazio imensurável, ele pode desfazer o santuário malevolente também. Afinal, todo domínio possui uma barreira. A questão é que o Sukuna não fecha a barreira do seu domínio. Como o Gege mesmo falou na expansão tripla da Uru, do Ryu e do Yuta, as expansões ficam intrincadas umas nas outras, o que pode levar o Itadori a ter êxito nessa ação. Agora, voltando novamente ao capítulo 206, a gente tem que reparar que todas as imagens que o Gege desenhou da Tengen, nós podemos observar que essas representações são as hipóteses do personagem estar fora da expansão do Kenjaku. Gege desenha sempre a Tengen para o lado de fora, pelo lado de fora, porque ela não está lá dentro. Isso porque em nenhum momento Tengen está dentro das barreiras vazias ou dentro da expansão do Kenjaku. Ela está na zona da tumba estelar. Isso é muito importante, porque como nós podemos observar no mangá, temos a parte do colégio em cima, as zonas relacionadas ali às barreiras vazias, e só embaixo nós temos a tumba estelar. Então Tengen estaria no lugar onde o Kenjaku não teria acesso. E para alcançar a Tengen, nós temos que ver que o Kenjaku primeiro precisa passar pelas barreiras vazias. Por isso, essa hipótese do Itadori conseguir quebrar a expansão do Yuta e do Sukuna é muito interessante, porque ela abre novas possibilidades que na batalha do Gojo contra o Sukuna nós não tivemos, porque o Sukuna nunca disputou domínios com outros feiticeiros dessa forma. Assim, tudo que ele está passando agora com esse domínio de barreira pequena é algo novo. É a forma como ele ainda está se habituando. Ele entendeu que precisa resistir a esses 3 minutos. Se naquela época ele tinha que resistir ao Gojo com 3 minutos dando porrada com ele no azul, agora ele precisa resistir ao Yuta com essas porradas também. Só que dessa vez o Yuta não está sozinho no campo de batalha, como o Gojo estava no seu combate. Ele provavelmente não vai meter um vazio do roxo para explodir a cara de todo mundo. Ele não vai fazer isso. Então o Itadori e o Todou podem fazer a diferença ainda no campo de batalha. E pelo Yuta não estar sozinho, o Yuji pode tentar interferir. Ele pode tentar fazer alguma coisa no combate para acabar com a expansão de domínio, para acabar com a barreira. Mas essa é uma ação muito arriscada. O Itadori sabe que a expansão do Sukuna não fecha a barreira. Isso pode prejudicar o Yuta se ele vier a quebrá-la. Ele sabe que se ele quebrar apenas a barreira do Yuta, isso pode vir a prejudicar o seu companheiro pra caramba. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que Tengen desfez sua barreira vazia, desfazendo assim a expansão de domínio do Kenjaku, deixando ele sem poder usar nenhuma das suas técnicas, o que abriu uma puta vantagem para Yuki e também para o Chozo na luta do mano a mano. E eles só não venceram porque a técnica do Kenjaku se recuperou do Kundao bem a tempo. Tanto a Yuki quanto também o Chozo poderiam ter vencido o Kenjaku se o Kundao da sua técnica não tivesse se recuperado de forma bem rápida. E aqui nós temos uma ação, a forma como o Itadori pode entender que assim como o Tengen conseguiu desfazer a sua barreira vazia para desfazer a barreira do Kenjaku, ele também possa vir a desfazer a barreira do Yuta para desfazer também a expansão de domínio do Sukuna. E aqui tem um ponto bem interessante, porque o Itadori ele consegue enxergar a fronteira das almas dos
feiticeiros. E dessa forma ele pode conseguir acertar a fronteira da expansão de domínio do Sukuna, atingindo a borda da área do acerto garantido. Antes era impossível o Itadori fazer isso, devido ao raio da expansão de domínio do Sukuna ter mais de 200 metros. Então, como a expansão do Sukuna é algo muito grande na forma habitual de ser utilizada, é impossível acertar a borda do acerto garantido. Como já falei, a expansão de domínio do Sukuna tem uma barreira, mas ela não se fecha. Então, automaticamente existe uma borda para que o acerto garantido seja utilizada. Mas como é um raio de 200 metros, é quase impossível de ser atingido. Só que, quando a expansão foi reduzida para o tamanho de uma bola de basquete, agora o Yuji tem um saco de boxe bem na frente dele para ele tocar. Yuji será capaz de atingir a borda da área do acerto garantido para prejudicar o Yomen Sukuna, estando dentro da expansão do Yuta. E nós ainda temos outro ponto para a gente questionar aqui. Yuji e Sukuna estão conectados por ressonância. Sabemos que a ressonância pode prejudicar um ao outro ou pode ajudar um ao outro mediante aquilo que está conectado ou aquilo que está afetando os personagens. Então, o que aconteceria com Sukuna caso o Itadori invadisse o domínio dos dois? Se temos então uma alma habitando dois corpos diferentes, o que pode acontecer com o Rei das Maldições caso o Yuji invada a expansão de domínio tanto dele quanto também do Yuta? Essa estratégia seria uma boa para deixar o Sukuna ainda mais em uma enrascada. Com o Sukuna sem a técnica e sem poder expandir o domínio, os três podem entrar no combate contra o Sukuna. E caso ele venha a querer expandir seu domínio mais uma vez, o Yuta estará lá para igualar a expansão do Rei das Maldições e forçar a expansão a ser quebrada pelo Itadori. Só lembrando que o Sukuna está sem sua energia amaldiçoada reversa, sem sua técnica reversa para conseguir utilizar para curar o seu cérebro caso ele fique sem a sua técnica amaldiçoada. Já o Yuta, a gente pode ver que o personagem está totalmente em outro patamar, já que sua energia reversa está recuperada, já que ele conseguiu reverter o processo de danificação no corpo do Gojo e agora a sua energia reversa está recuperada. E além disso, esses braços do Yuji devem servir para algo além de uma nova skin ou criação de novos action figures. Porque até agora nós não vimos nada de diferente nesses braços do Itadori. O que eles podem proporcionar, se podem dar mais resistência, se pode dar mais algum aspecto forte para o personagem, que até agora não se teve nada demais ali, a não ser uma skin melhorada ou até mesmo mudança ali para a galera poder comprar novos action figures. Dessa forma, ele pode conseguir ter mais resistência, quem sabe também para quebrar a expansão e não sair tão ferido com os cortes que estão sendo aplicados em volta da barreira pequena do Yuta. É uma forma do Itadori forçar o Sukuna a não expandir mais, porque se expandir vai ficar um grande tempo sem técnica, e sem técnica vai ter que lutar no 3 contra 1. E assim seria uma puta desvantagem para ele. Cara, eu sei que essa análise tem algumas ações específicas que dependem exclusivamente do Yuji. Mas se Gege ainda quer lhe manter como protagonista, ele precisa agir como um. São atitudes inesperadas, agir fora do padrão, que fazem um protagonista se destacar. Então eu acho que se o Itadori quebrar a forma tanto da expansão do próprio Yuta quanto também do Sukuna, pode ser que algo interessante venha a desaguar dessa ação do Yuji. E agora que você chegou até aqui, deixe o seu comentário para ver se minha análise é muito viajada ou não. Mande seus pontos prós e contra. Eu vou ler todos, como eu disse para vocês no começo do vídeo, porque eu estou bem curioso para saber o que vai ser abordado através desses pontos que eu trouxe para vocês nesse vídeo, para ver se essa lógica é maluca ou se faz sentido.